Olá, esse é o vídeo para o trabalho final da disciplina de Sistemas Operacionais sobre Sistemas de Arquivos. Vamos falar sobre o BTRFS. A estrutura de dados básica do BTRFS, a árvore B Copyright, foi originalmente proposta pelo pesquisador da IBM Ohad Rode, em uma apresentação na US Enix em 2007. A versão 1.0 do BTRFS foi programada para ser lançada originalmente no fim de 2008 e foi finalmente aceita na linha principal do kernel do Linux em 2009. Várias distribuições Linux começaram a oferecer o BTRFS como uma escolha experimental de sistemas de arquivos raiz durante a instalação. Em 2012, duas distribuições Linux moveram o BTRFS de status experimental para produção ou suportado. Foram elas Oracle Linux e SUSE Linux Enterprise. Em 2015, o BTRFS foi adotado como o sistema de arquivos padrão do SUSE Linux Enterprise Server 12. Em 2020, o BTRFS foi escolhido como o sistema de arquivos padrão do Fedora 33. O BTRFS é um sistema de arquivos Linux baseado no método copy-on-write, o que permite snapshots e clones eficientes. Esse sistema implementa recursos avançados, ao mesmo tempo que se concentra na tolerância a falhas, reparo e fácil administração. O seu objetivo é funcionar bem para uma ampla variedade de workloads e casos de uso e manter o desempenho à medida que o sistema de arquivos envelhece. Espera-se que funcione bem tanto em sistemas pequenos, como um smartphone, quanto para sistemas grandes, como um servidor de produção empresarial. Sua principal estrutura de dados em disco é uma floresta de árvores B com o método de atualização copy-on-write. O método copy-on-write é aquele que permite a criação de uma nova versão de uma extent ou uma página em um local diferente. Normalmente, o dado é carregado de disco para a memória, modificado e gravado em outro lugar. Para exemplificar melhor, vamos supor uma árvore com chave short-int, nenhum item de dados e os seus nós ocupam exatamente uma página. As páginas não modificadas são os nós azuis e as páginas submetidas ao copy-on-write são os nós verdes. A figura mostra uma árvore inicial com dois níveis, e como ela fica depois de inserir a chave 19 na folha mais à direita. Um caminho é percorrido na árvore e todas as páginas modificadas são gravadas em novos locais, sem modificar as páginas antigas. Para remover uma chave, o método copy-on-write também é utilizado. Por exemplo, na remoção da chave 6, as modificações são escritas à parte, criando uma nova versão da árvore. Para clonar uma árvore, a sua raiz é copiada, e todos os ponteiros filhos são duplicados. Depois que modificações são aplicadas à árvore clone, o compartilhamento entre as árvores será perdido e cada uma delas terá seu próprio ponto de vista sobre os dados. Uma vez que os nós da árvore alcancem múltiplas raízes, Garbage Collection é necessário para a recuperação de espaço. Na prática, sistemas de arquivos são grafos acíclicos direcionados. Nesse caso, há múltiplas árvores com nós compartilhados, mas não há ciclos. Portanto, os contadores de referência são utilizados para rastrear quantos ponteiros existem para os nós da árvore. Um contador de referência para um nó registra quantos ponteiros diretos existem para ele. Assim que o contador chegar a zero, um bloco pode ser reutilizado. As contagens de referência não são armazenadas nos nós, e sim em uma estrutura chamada de Extent Tree, ou árvore de alocação de extent. Isso permite modificar o contador de um nó sem ter que modificar o próprio nó. Para controlar as contagens de referência, o mecanismo de copy-on-write é modificado. Sempre que um nó é copiado, o contador para o nó original decrementa e o contador para o nó filho incrementa. Por exemplo, para a clonagem de uma árvore com a utilização de contagem por referência, uma nova raiz Q é criada inicialmente apontando para os nós da raiz original P. Os nós vermelhos indicam os nós filhos, B e C, que permanecerão inalterados, tendo apenas os contadores de referência incrementados. Já para a operação de inserção de uma chave, por exemplo, na folha H da árvore TQ, o caminho de Q até H são os nós Q, C e H, os quais serão todos copiados. Aqui podemos ver que o compartilhamento é quebrado para os nós C e H. A árvore B do BTRFS é uma estrutura de dados genérica que conhece apenas 3 tipos de estruturas de dados: chaves, itens e blocos de cabeçalho. O bloco de cabeçalho é de tamanho fixo e possui campos de soma de verificação para integridade,
flags, IDs do sistema de arquivos, número de geração e assim por diante. Uma chave descreve o endereço de um objeto e um item é uma chave com campos adicionais de offset e tamanho. Aqui é uma visão de uma folha de um nó genérico com chaves e itens. Os nós internos da árvore possuem apenas chave e ponteiro de bloco. Os nós folhas possuem arrays de item dado. Eles armazenam um array de itens no começo e um array de dados ordenados inversamente no final. Os dados de um item são de tamanho variado e várias estruturas de dados do sistema de arquivos são definidas como diferentes tipos de dados de um item. O campo de tipo na chave indica o tipo de dado armazenado no item. O sistema de arquivos é composto de objetos, cada um com um Object ID de 64 bits, o qual é alocado dinamicamente na criação. Quando um objeto é criado, um Object ID não utilizado anteriormente é escolhido para ele. O Object ID constitui os bits mais significativos da chave, permitindo que todos os itens de um determinado objeto do sistema de arquivos sejam agrupados logicamente na árvore B. O campo Type descreve o tipo de dado mantido para um item. Um objeto normalmente compreende vários itens. O campo de Offset descreve os dados mantidos em um extent. Os inodes são armazenados em uma estrutura BTRFS inode item, com um offset 0 na chave e tem um valor de tipo 1. Itens de inode são sempre a chave de menor valor para um determinado objeto, e eles armazenam dados de estado tradicional para os arquivos e diretórios. Isso inclui propriedades como tamanho, permissões, flags e uma contagem do número de links para o objeto. A estrutura do inode é relativamente pequena e não conterá dados de arquivos incorporados, dados de atributos ou mapeamentos de extent. Essas coisas são armazenadas em outros tipos de item. Pequenos arquivos que ocupam menos do que um bloco podem ser compactados na árvore B dentro de um item de extent. Nesse caso, o offset da chave é o byte offset dos dados no arquivo e o campo do tamanho do item da estrutura do struct BTRFS item indica quantos dados são armazenados. Pode haver mais do que um por arquivo. Arquivos grandes são armazenados em um conjunto de blocos contíguos no disco, os extents, que contém os dados do usuário sem cabeçalhos ou formatações adicionais. Um extent item grava um registro de um número de geração quando o extent foi criado. Um par bloco de disco comprimento para gravar a área no disco e um par offset lógico do arquivo comprimento para gravar a área do arquivo. Um extent é um mapeamento de uma área lógica em um arquivo para uma área física no disco. Se o arquivo é armazenado em um pequeno número de grandes extents, então uma operação comum como a leitura de um arquivo completo será mapeada com eficiência para algumas operações de disco. Isso explica a atratividade dos extents. Utilizar uma representação de extent ao invés de bloco de tamanho fixo é muito mais eficiente em termos de espaço. No entanto, aumenta a complexidade. Um diretório contém elementos do tipo dir item. Um dir item é uma estrutura que compreende o nome do arquivo e uma chave especificando a localização do objeto. O diretório contém duas listas ordenadas de dir item. A primeira lista contém todos os mapeamentos ordenados por um hash do nome do arquivo. Isso é utilizada para satisfazer pesquisas de caminho. A segunda lista é uma cópia da primeira, mas ordenada pelo número de sequência do inode e é utilizada para operações de diretório em massa. O desempenho em massa é importante para operações como backups, cópias e validação do sistema de arquivos. O número de sequência do inode é armazenado no diretório e é incrementado toda vez que um novo arquivo ou diretório é adicionado. Essa imagem é um exemplo de uma estrutura de diretório contendo uma raiz e 3 arquivos, player.c, player e doc.txt. Com os arquivos de inode 259, 260 e 261, respectivamente. A raiz do diretório contém os arquivos ordenados por hashes, os quais são os dir items, e seus campos de offset possuem o hash do nome do arquivo. Os nomes dos arquivos são também ordenados por tempo de criação do inode. Estes são os index items, em que o campo de offset contém o número de sequência do inode. Os arquivos por si só consistem em um elemento inode do qual mostramos apenas o atributo size e extents apontando para os dados. O arquivo doc.txt é pequeno o suficiente para ser alocado dentro de um nó de metadado, enquanto os outros arquivos têm extents alocados externamente. Por exemplo, com o intuito de ler sequencialmente o arquivo player.c,
O diretório de nível superior é pesquisado em busca do hash do player.c. Isso é alcançado por uma pesquisa na árvore B para um dir item com inode 256 e offset 5012. O inode resultante é 259, então os extents para o inode 259 podem ser lidos sequencialmente. O sistema de arquivos é constituído a partir de uma floresta de árvores. Um superbloco em um local de disco fixo é a âncora. Esse superbloco aponta para uma árvore de raízes de árvore que indexa as árvores B que constituem o sistema de arquivos. As árvores são as seguintes: árvore de subvolumes, que armazena arquivos e diretórios visíveis ao usuário. Cada subvolume é implementado por uma árvore separada. Subvolumes podem ser versionados ou clonados, criando árvores B adicionais. As raízes de todos os subvolumes são indexadas pela árvore de raízes de árvores. Árvore de alocação de extent, ou extent tree, contém as estruturas extent items, cada uma descrevendo uma área contígua específica no disco. Ela rastreia extents alocadas em extent items e serve como um mapa de espaço livre em disco. Todas as referências anteriores para um extent são gravadas no extent item. Isso permite mover um extent quando necessário ou recuperar de um bloco de disco danificado. As referências anteriores são lógicas, não endereços físicos. Ela é construída a partir do root object ID, generation ID, nível da árvore e o menor object ID no bloco que ela aponta, o que permite encontrar um ponteiro depois de uma pesquisa de travessia, começando da raiz do object ID. As referências anteriores servem também como contagem de referência. Quando chega a zero, o extent pode ser liberado. Uma operação importante na árvore de extent é encontrar todas as referências em uma área do disco. Os extents item são classificados por endereço inicial e não há sobreposições entre os itens. Isso permite fazer uma consulta de intervalo na árvore B, resultando em todas as extents no intervalo. Podemos então extrair todas as referências anteriores e encontrar todos os ponteiros para esta área do disco. Esta é uma operação crucial usada para mover todos os dados para fora de uma área. Pode haver vários motivos para isso: coleta de lixo, o garbage collection, remoção de dispositivo, redimensionamento do sistema de arquivos, rebalanceamento de RAID e assim por diante. Existe também a árvore de soma de verificação, ou checksum tree. As somas de verificação de cada extent alocado são armazenadas nesta árvore, na estrutura BTRFS CSSum item. Cada item conterá uma lista de somas de verificação por página no extent. Árvore de chunk e dispositivos. Camada de indireção para lidar com dispositivos físicos. Permite espalhamento, distribuição e RAID. E a árvore de realocação, ou reloc tree, para operações especiais que envolvem mover extents. A figura mostra a visão de alto nível da estrutura do BTRFS. As árvores de realocação e chunk estão omitidas nessa imagem por questão de simplicidade. E aqui são mudanças que ocorrem depois do usuário gravar no sistema de arquivos. Modificar arquivos e diretórios visíveis ao usuário causa atualizações de página e extents. Isso aumenta a árvore do subvolume até sua raiz. Mudanças também ocorrem na alocação de extents, contagem de referências e backpointers. Isso se propaga pela árvore de extensão. Se as somas de verificação de dados e metadados mudam, essas atualizações modificam as folhas das árvores de soma de verificação, causando um aumento das modificações. Todas essas modificações na árvore são capturadas no nível superior como uma nova raiz na árvore de raízes. As modificações são acumuladas na memória e, após um tempo limite ou páginas suficientes serem alteradas, são gravadas em lote em novos locais de disco, formando um checkpoint. O tempo limite padrão é 30 segundos. Uma vez que o checkpoint foi gravado, o superbloco é modificado para apontar para o novo checkpoint. Este é o único caso em que um bloco de disco é modificado no lugar. Se ocorrer um travamento, o sistema de arquivos se recupera lendo o superbloco e seguindo as indicações para o último checkpoint válido no disco. Quando um checkpoint é iniciado, todas as páginas de memória sujas que fazem parte dele são marcadas como imutáveis. As atualizações do disco recebidas enquanto o checkpoint está em andamento fazem com que as páginas imutáveis sejam recopiadas. Isso permite que as operações de sistema de arquivos visíveis ao usuário continuem sem danificar a integridade do checkpoint. Os checkpoints são numerados por um número de geração monotonicamente crescente, que é incorporado em várias estruturas de dados em disco. As somas de verificação são calculadas no ponto em que um bloco é gravado no disco. No final de um checkpoint, todas as somas de verificação correspondem,
e a soma de verificação no bloco raiz reflete a árvore inteira. Os nós de metadados registram o número de geração quando foram criados. Este é um número de série de seu ponto de verificação. Os pontos da árvore B armazenam o número de geração de destino esperado, o que permite a detecção de gravações fantasmas ou mal alocadas na mídia. Os números de geração e soma de verificação servem para verificar o conteúdo do bloco no disco. Uma atualização de sistema de arquivos afeta muitas estruturas no disco. Por exemplo, uma gravação de 4KB em um arquivo altera o inode, as extents do arquivo, soma de verificação e referências anteriores. Cada uma dessas mudanças faz com que um caminho inteiro mude em sua respectiva árvore. Se os usuários realizassem as alterações totalmente aleatórias, isso seria muito caro para o sistema de arquivos. Felizmente, o comportamento do usuário normalmente tem muito a ver com localidade. Arquivos no mesmo diretório têm uma alta probabilidade de coacesso. Isso permite aglutinar caminhos modificados nas árvores. Utilizar copyright como uma única estratégia de atualização tem seus prós e contras. O lado bom é que é simples de garantir a atomicidade de operações e a integridade da estrutura de dados. O lado ruim é que o desempenho depende da capacidade de manter grandes extents de áreas de disco contíguas livres. Além disso, as atualizações aleatórias de um arquivo tendem a fragmentá-lo, destruindo a sequencialidade, o que demanda um bom algoritmo de desfragmentação. A fragmentação ocorre quando um sistema de arquivos é executado com poucas extents de discos contíguas longas. Este é um problema para todos os sistemas de arquivos, o que é especialmente agudo para sistemas copyright, porque eles gravam todos os novos dados em novas áreas do disco. O que significa que, mesmo sobrescritas, IOs que utilizam áreas já alocadas exigirão nova alocação. No BTRFS, as atualizações são acumuladas na memória e gravadas no disco no momento da sincronização. Isso permite otimizações de lote, como alocação atrasada e colocalização de dados no mesmo arquivo. Como o cronômetro de sincronização normalmente dura cerca de 30 segundos e o espaço do buffer de memória é limitado, o processo de envio em lote é útil, mas não é suficiente por si só para evitar a fragmentação. Existem várias abordagens e algoritmos diferentes para lidar com a fragmentação do disco. O BTRFS pode continuar a funcionar na ausência de extents longas. Ele pode alocar dados e metadados em muitas extents curtas, se necessário. No entanto, o desempenho pode ficar muito ruim nesse tipo de situações. O BTRFS é SSD Aware, ou seja, reconhece nativamente o ambiente flash e evita otimizações de busca desnecessárias e envia gravações agressivamente aos clusters, mesmo que sejam de arquivos não relacionados ao contexto. Este comportamento resulta em largas operações de escritas e taxas de transferências muito altas. O BTRFS não realiza journaling por padrão, impedindo o desgaste causado por gravações repetitivas na mesma seção do SSD. O recurso Snapshot permite que os usuários possam criar e recuperar alterações nos sistemas instantaneamente. O BTRFS também possui um recurso de desfragmentação para SSD, o qual permite que os usuários possam limpar os dados nos seus respectivos drivers. Ele também suporta Trim, um recurso importante para o SSD. O Trim permite a limpeza de blocos não utilizados. Infelizmente, ele possui algumas desvantagens, como a sua instabilidade, ao qual podem ocasionar crashes e corromper os dados se algo der errado. O sistema de COW dele pode esgotar os limites de leitura e gravação.